Miguel Rebelo de Sousa é o convidado da História Económica. Miguel Rebelo de Sousa, olá, muito boa noite. Boa noite. Começamos pelo debate do Estado da Nação. Sem surpresas, Sim. a coligação aqui a celebrar aquilo que foram os resultados deste processo de ajustamento, Sim. A oposição a falar sobre o empobrecimento do país. Vai ser um pouco este o tom também dos meses que faltam para as legislativas? É verdade, mas sendo este o tom que se espera que haja nos próximos meses, não é um grande augúrio, não é uma coisa fantástica que a gente pode esperar que venha a ser a próxima campanha eleitoral, porque de facto, se a gente reparar bem, ninguém se debruçou sobre aquilo que pretende fazer no futuro. Não é? Basicamente o que fizemos foi uns celebrar a legislatura e outros dizer o pior possível, o que pode ser dito de pior, digamos assim, em relação aos últimos 4 anos de governação. É verdade que isto aqui é típico, é tradicional, é quase um clássico, se dizer, em termos políticos, mas também vai ser dito, não acrescentou grande valor àquilo que foi os últimos anos, porque são os mesmos argumentos que temos vindo a ouvir ao longo dos próximos 4 anos, não é? O Dr. Ferro Rodrigues, no seu tom de voz muito peculiar e particular, que é o tom de voz dele, que de facto é pesado e que torna tudo muito carregado, quer dizer, o Dr. Ferro Rodrigues poderia aproveitar estes momentos para ter um discurso um bocadinho mais aguerrido, não é? E não faz parte do seu perfil e não tem essas características. Isso prejudica ao Partido Socialista, a representação que tem tido também na bancada? Repare, não vamos dizer que prejudica o Partido Socialista, prejudica a mensagem que o Partido Socialista deveria, ou no lugar deles, não é? Se estivessem no lugar da bancada parlamentar do Partido Socialista, deveria tentar passar uma mensagem muito mais agressiva e muito mais virada para o futuro, e em vez de estar muito concentrada em frases que são um bocado gastas, porque são aquelas frases que já foram ditas nos últimos anos e que não trazem valor acrescentado, porque, repare, este foi o último discurso do Estado da Nação desta legislatura. E, portanto, já não vai haver outra oportunidade semelhante para poder passar certo tipo de mensagens que imagino que o Partido Socialista queira passar, nomeadamente no que é que diz respeito às medidas de futuro e o que de futuro o PS propõe para uma nova legislatura. O PSD também fez o seu papel. Mais uma vez, o papel foi dizer, não, nós viemos cá salvar o convento, não é? A honra do convento, porque vocês, Partido Socialista, tornaram este convento ingovernável. Falou das 10 chagas do Partido Socialista. Há alguma retórica e algumas palavras e frases que ficam um bocadinho para as futuro, imagens, não é? Miguel, de alguma forma não deixa de ser algo surpreendente e justamente decorridos 4 anos, é uma legislatura que acaba por ir quase mais para além do que era suposto. 3 anos destes 4 anos foram passados sob um programa de ajustamento violentíssimo e os cortes ainda não acabaram. Verdade. Não deixa de ser surpreendente que seja uma maioria que se apresenta neste último debate do Estado da Nação com possibilidades, ou pelo menos convencida de que a próxima eleição não está perdida. Tem toda a razão. O que nós poderíamos esperar era que o PS, e ainda por cima, com um novo líder que vinha com uma aura que era basicamente de eu sou o líder prometido, que vem agora dar uma nova dinâmica, um PS de voz forte que vai conseguir capitalizar aqui a insatisfação da população, não tem conseguido passar essa mensagem. Mais uma vez, acho que, como há pouco falava no Dr. Ferro Rodrigues, se calhar há aqui várias formas que o PS tem vindo de tentar transmitir a sua mensagem que não são as mais corretas e não tem conseguido capitalizar essa insatisfação que existe. As pessoas, de facto, em termos de sondagens, nós não estamos a ver essa insatisfação refletida, mas a insatisfação existe e é natural que exista num país que, de facto, passou por um ajustamento, como disse, tão violento como foi. O problema é que não se têm visto como sendo palpáveis, alternativas concretas, não é? A sensação que as pessoas terão em casa é que o caminho que foi percorrido foi um caminho que foi violento, mas que não poderá nunca ser muito desviado daquilo que foi nos próximos tempos, porque, de facto, há muita coisa ainda que nós temos que caminhar para podermos convergir no sentido de termos o nosso déficit e as nossas contas públicas equilibradas. E só a partir daí é que podemos pensar no resto. Sendo verdade que o objetivo das contas públicas é um objetivo último, com o qual todas as forças políticas, pelo menos as do arco do governo, têm que estar comprometidas. Depois a seguir há formas e formas de lá chegar. As pessoas não veem no líder do PS e na alternativa que se apresenta, uma alternativa que lhes dê a ela a confiança suficiente para, no fundo, em termos de sondagens, poderem dar o seu contributo. E a questão, justamente, que se coloca, e talvez essa dificuldade
do Partido Socialista, não só o português, mas como um pouco por toda a Europa, Sim. tem sentido nestes processos de ajustamento, é que há uma pergunta eventualmente na cabeça de todos os portugueses que talvez esteja a ficar sem resposta, tinha mesmo que ser assim, ou seja, precisámos de ajuda sim, mas Certo. o caminho das pedras que tivemos que fazer para ter essa ajuda tinha que ser este. E ninguém consegue responder categoricamente que não. Quer dizer, eu posso lhe dar a minha opinião. Evidente. E a minha opinião é que não. Não tinha mesmo que ser este. Acho que nós tínhamos outras formas de poder percorrer o mesmo caminho. É um caminho que tínhamos inevitavelmente que percorrer, mas que podia ser um bocadinho diferente. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Nós, por exemplo, fizemos algumas privatizações que tiveram como objetivo último cumprir recomendações da Troika, mas que, a boa verdade, não mudavam em nada a situação de Portugal. E, portanto, nós o que fizemos foi ajudar um pouco a Troika, talvez um pouco levados por alguma ideologia que o próprio PSD e o CDS, mas mais o PSD, curiosamente, têm vingado neste governo. As pessoas têm uma crença forte de que, de facto, aquelas empresas não deveriam estar nas mãos do Estado e, portanto, deviam ser privatizadas e aproveitaram, no fundo, a agenda que a Troika pôs em cima da mesa para, no barco, incluir algumas dessas privatizações. Não quero com isto dizer que nós tivéssemos que as fazer todas para cumprir os objetivos que a Troika nos propôs e com os quais nós nos comprometemos. Houve aqui algo de ideológico e não de obrigatório. Também houve. Podemos dizer que grande parte das medidas que foram implementadas não foram medidas que tiveram, no fundo, como base o seguir um programa, mas o programa foi adulterado ao longo do tempo. E é um programa que tem muito pouco de liberal, se virmos bem. É verdade. Aumentos de impostos brutais, verdade, não há cortes de despesa, nada disto tem a matriz liberal de Pedro Passos Coelho. Estou totalmente de acordo consigo, porque de facto não era essa. Agora, a matriz que teve por trás dessas medidas foi mesmo a capacidade de obter receita e de equilibrar as contas o mais depressa possível. E foi só com esse objetivo. No caso das privatizações é que eventualmente não. No caso das privatizações é que eventualmente não. É que eventualmente não. Sim. Exatamente. Porque, quer dizer, não foi com a receita da privatização da EGF, não é? que de facto nós conseguimos mudar alguma coisa que fosse nas contas públicas do Estado. Foi mesmo uma coisa de matriz mais ideológica. A própria privatização da TAP também foi algo que não podemos dizer assim, a TAP não podia continuar a sobreviver com o apoio do Estado, porque nós estávamos bastante constrangidos do ponto de vista europeu no que diz respeito a apoios que o Estado podia dar a empresas públicas aéreas. Verdade. Mas a privatização em si não precisava ter sido ocorrida agora, há poucos meses do final da legislatura. Outras que também agora estão em cima da mesa, que nós estamos a tão pouco tempo de acabar a legislatura, que a própria privatização da CP Carga e da EMF fazem sentido. Qual é que é, digamos assim, a vantagem que isso vai trazer para o erário público? Não há, assim, nenhuma vantagem específica. É mesmo uma questão de agenda política. Uma questão de legado a querer deixar-se. Miguel, houve várias coisas que foram ditas esta tarde no Parlamento e que de resto já tinham andado a ser antecipadas. Quais é que eram os indicadores que tinham corrido bem e os indicadores que tinham corrido mal? Há crescimento, o desemprego também reduziu, mas do outro lado houve uma imigração brutal que ajudou a compensar de resto essa taxa de desemprego. Sim. A dívida pública aumentou e mesmo a redução do déficit. Há aqui muito desse efeito das privatizações a contribuir para o déficit. Estamos melhor que a Grécia, mas não chegámos à Irlanda. Não chegámos à Irlanda. A Irlanda também passou por um ajustamento muito forte. O problema também irlandês era diferente do nosso. A gênese do problema irlandês era um problema muito mais ligado ao setor financeiro. Bom, então eu comparo a Espanha, pronto. Certo, pode compararmos a Espanha. Mas Espanha, lá está, a Espanha acabou por passar não foi bem por um programa, não é? Eles arranjaram ali uma forma de, capitalizando a banca, conseguir dar a liquidez suficiente ao sistema financeiro para suportar um pouco as medidas que foram precisas implementar. Nós temos um problema muito mais profundo. E o nosso problema é, essencialmente, em baixo crescimento, uma taxa de desemprego bastante estrutural bastante elevada, e depois, associado a isso, o sistema financeiro foi todo atrás, porque, de facto, nós também fomos vivendo ao longo dos últimos anos com um sistema financeiro que estava a alimentar a economia de uma forma, se calhar, pouco virtuosa. Pronto. E o que acontece é que o nosso problema de crescimento e de fraco crescimento ainda não foi resolvido. É verdade que nós estamos num país muito mais orientado às exportações do que na década passada, digamos assim, e, portanto, estamos a criar mecanismos para a nossa economia ser muito mais flexível e muito mais virtuosa do ponto de vista do crescimento, mas não é o suficiente. Nós precisamos de criar muito mais investimento em Portugal, trazer mais investimento em Portugal e criar
muito mais empregos pela via do aumento das exportações. Ou seja, nós precisamos mesmo de criar exportações suficientes para aumentar o investimento em Portugal de uma forma muito mais estruturante e que por essa via nós criamos emprego e, por sua vez, aumento do rendimento disponível e consumo. E nós nunca fazemos isso, fazemos sempre as coisas um bocadinho ao contrário. Diga. Não, ia perguntar-lhe relativamente à questão do déficit e também à questão da dívida pública. Houve aqui, depois no final do debate do Estado da Nação, Paulo Portas veio dizer que é a terceira vez que Portugal é intervencionado e que espera, não garante, mas espera que seja de facto a última. Quando olha para a dívida, para o déficit, para aquilo que foi o ajustamento, estamos mais seguros? É verdade que ele não garantiu. Não garantiu. E não tem formas de garantir, porque de facto nós estamos mais seguros do que estávamos antes, mas não estamos totalmente seguros. A situação portuguesa não é a situação assim tão confortável que nos permita dizer isso. Nós temos ainda problemas grandes no sistema financeiro para resolver, que não resolvemos. Temos reformas que era preciso termos feito que não fizemos. E por isso eu diria que se estamos muito mais longe do que a Grécia, estamos, sem dúvida alguma. Nós temos um país que está até muito mais longe do que estava há uns anos atrás, em 2011, de uma bancarrota muito mais profunda. Portanto, nós tivemos problemas financeiros sérios, problemas económicos sérios, mas o que é verdade é que conseguimos, de alguma forma, dar a volta à situação. Não demos completamente e, portanto, acho que nós estamos numa situação que eu diria que está muito mais próxima daquilo que se pretende, mas não estamos isentos de poder voltar a precisar de apoio e entrar num novo programa. Não é que seja uma coisa que seja visível a curto prazo, mas a médio prazo, se nós não conseguimos implementar as reformas que nós precisamos... Isso a Grécia corre mal. Exatamente. Mas vou dar um exemplo. Nós implementámos uma série de medidas que foram vistas como temporárias para, no fundo, dar-nos a nós a margem suficiente para termos receitas e equilibrarmos as contas. Essas medidas está previsto acabarmos com elas a prazo, não é? Quer o PSD, quer o PS prevêem isso. Mas se nós não criarmos mecanismos que nos permitam compensar o aumento da despesa que vai acontecer digamos assim, para acabarmos com essas medidas, nós inevitavelmente a médio prazo voltamos a ter os mesmos problemas. E por isso nós não podemos deixar que já acabou o problema está lá, na mesma, nós adormecemos um bocado o problema e temos aqui, ganhamos um bocadinho de folga para pensarmos que medidas é que temos que implementar para conseguirmos, no fundo, acabar os trabalhos de Hércules, não é? Só que nós ainda não chegámos lá e a discussão não está a ser focada no que é que a gente tem que fazer para conseguirmos resolver os problemas, está mais assim em dar aos portugueses o rendimento disponível que se acha que é necessário para aumentarmos o consumo e por essa via conseguirmos dinamizar a economia. Por isso é que eu dizia há pouco, nós fazemos sempre as coisas ao contrário. Nós não pensamos em que forma de resolver o problema, pensamos que resolvemos o problema se temos mais dinheiro às pessoas. Não é bem assim. Miguel, e do lado, estamos a olhar para a coligação e para, de alguma forma, aquilo que ficou por fazer Sim. e que deixa Portugal ainda numa situação bastante frágil. E do lado do PS também nada ajudou. A verdade é essa, que o PS se afirmasse como uma alternativa evidente que se destacasse nas sondagens, a começar pela certo. Grécia. Eu também digo que o PS, depois das últimas eleições, passou por um período difícil, em que, de facto, estava numa situação um bocadinho complicada. Foi durante um governo PS que foi pedido apoio. Tínhamos acabado de mudar de líder, portanto havia também algum constrangimento interno e algum com o legado do passado, não é? Que aliás foi sempre aproveitado internamente para fazer alguma guerrilha interna ao líder do PS. E, portanto, o PS, durante os primeiros 2 anos desta legislatura, teve ali muitas dificuldades em conviver com o passado e como é que, no fundo, podia transformar-se também numa mais-valia para a discussão, não é? Porque, no fundo, cada vez que o PS falava, atirava-se à cara do PS que, meus caros, vocês foram os culpados de nos trazer aqui, portanto, não venham dizer-nos que no meio nós estamos a fazer mal porque só estamos a fazer isto por vossa culpa. E esse argumento que ainda hoje o vimos repetido várias vezes ao longo do debate do Estado da Nação, é um argumento que teria sido impedido de alguma forma se António Costa tivesse sido mais claro em relação ao que é que pensa das políticas de José Sócrates? Bem, é que António Costa, curiosamente, como era braço direito de José Sócrates durante bastante tempo. Mas saiu antes, de alguma forma. Mas saiu antes, não era por estar em desacordo com o que estava a acontecer. Foi para a Câmara. Foi para ir para a Câmara, foi diferente. António Costa também não está numa posição muito confortável para fazer esse papel, porque António Costa, no fundo, sempre teve ali um bocadinho, sempre deu um bocadinho o testemunho de dizer José Sócrates foi um grande primeiro-ministro, fez muito pelo país, os problemas de Portugal não derivaram da governação de José Sócrates, derivaram de outros problemas. Da crise. E nós fomos apanhados, nós fomos os infelizes e fomos apanhados. É verdade que a crise internacional teve bastantes culpas no cartório,
não podemos também dizer que foi tudo culpa da governação, mas também não podemos com isto deixar e tentar reescrever a história e deixar de dizer que José Sócrates, pelo menos no seu segundo mandato, já contribuiu também, de alguma forma, para o agudizar das contas públicas portuguesas. José Sócrates não, o governo. O aumento da dívida, de resto, percentualmente foi superior com José Sócrates do que foi neste período da Troika. Também, não o valor a que se chegou, estou a falar da percentagem do aumento. Também, pelo menos para ser honesto comigo próprio, também não deixo de dizer que a Europa também ajudou. Portanto, claro, porque incentivou também esse aumento da dívida, incentivou também o aumento das despesas do Estado. E, portanto, a primeira resposta à crise da Europa foi justamente essa, gastem mais. Foi essa a resposta que deram na altura e não foi outra, mais nenhuma. Sim. Nós o que se calhar fizemos foi gastámos muito mais do que aquilo que seria desejável para dar resposta à crise. Se calhar nós no fundo acabámos por, nós acabámos foi por criar um problema ainda maior do que o que tínhamos com essa resposta que a Europa nos deu. Portanto, a Europa não foi aí muito, e depois a Europa se calhar aí devia ter sido mais flexível no que diz respeito a Portugal, pela forma como podíamos resolver a crise e a forma como Portugal entrou, agudizou a sua crise, porque nós próprios também tentámos dar resposta a essa crise usando os instrumentos que a Europa nos deu. Portanto, todos têm culpa no cartório, não podemos aqui dizer que foi só o governo de José Sócrates, mas é óbvio que o governo de Sócrates era o principal player no mercado, não é? Dizíamos assim, era o que estava em ação. E, portanto, o José Sócrates não pode ficar isento de culpas e António Costa, nesse aspecto, nunca conseguiu passar essa mensagem e reconhecer os erros do passado. Porque se houve também virtudes na forma como José Sócrates implementou algumas coisas, eu vou sobre, por exemplo, o Simplex foi algo que nasceu com o governo de José Sócrates e que hoje em dia o próprio governo PSD vai reajustar e vai também reativar. Nós, sabendo isso, também outras coisas correram mal. Portanto, essa capacidade de dizer o que é que correu bem e o que correu mal era bom e faltou. Miguel, olhemos para a Europa, estamos a entrar numa fase que é muito decisiva. Eu sei que já usámos esta palavra bastantes vezes aqui, mas desta vez parece que é, e olhando sobretudo para as declarações, ontem, depois da reunião com Alexis Tsipras, foi convocada uma cimeira dos 28, já não é um Eurogrupo, desta vez são todos mesmo, quem não está na moeda única, quem está a pensar em entrar na moeda única e agora já tem dúvidas. Este alargamento da reunião também quer dizer muito. Quer dizer, acima de tudo vai complexificar imenso a posição grega, não é? Porque, quer dizer, os gregos passam a ter não sei quantos mais stakeholders, mais 27 stakeholders, do que apenas os 18 que tinha pela frente. Além disso, quer dizer também outra coisa, quer dizer que também estamos a pensar no futuro, mais uma vez, é dizer assim, nós, os 18, neste caso 19, somos os países do euro, mas o que é verdade é que a Europa é muito mais alargada do que isso e, portanto, nós também temos que chamar à coação os futuros membros do euro, ou os potenciais membros do euro, porque eles próprios também sentem e vão sentir que isto aqui também lhes diz respeito, porque no fundo é o futuro que estamos a falar. É óbvio que o Syriza e Alexis Tsipras foram sempre esticando a corda ao longo do tempo. E se calhar com mais ou menos razão em alguns momentos, não vamos discutir isso porque não vale a pena, mas o que é verdade é que chegámos a uma situação em que é muito difícil, e acho que Alexis Tsipras tem que perceber isso, porque do ponto de vista negocial, é muito difícil ele negociar com uma série de Estados-membros que são Estados soberanos também, com democracias, todos eles, e que todos eles têm contribuintes, e chamar a todos eles de alguma forma chantagistas, porque foi isso que ele fez, a dizer que estavam a fazer uma... Não foi de alguma forma, a palavra foi utilizada. A palavra foi mesmo usada. Terroristas, chantagistas, não se faz isto com os pais da democracia, no fundo fazendo aqui algum discurso, mais uma vez, de retórica e de demagogo. E depois a seguir dizer que precisa de 7 mil milhões de euros, já, em 48 horas, quando não ofereceu mais nenhuma garantia, face àquilo que tinha oferecido antes, para desbloquear o que é que seja. Portanto, é na base do quê? De um referendo no qual as pessoas disseram que não queriam aquelas medidas, mas as pessoas não disseram o que é que queriam. As pessoas não tiveram, nem sequer lhes foi apresentada uma alternativa que fosse. Portanto, as pessoas também foram muito levadas pelo sentimento, que eu compreendo, por um país que de facto passou por uma crise também grande, profunda, com medidas também justamente bastante violentas. As pessoas também estão fartas dessa situação. E todos nós compreendemos que as pessoas, num momento também de sentimento, as pessoas sintam, temos que dizer basta. E, portanto, aproveitaram ali o momento. Só que o que é verdade é que aquele momento não serviu para grande coisa. Quanto mais, só serviu para dizer nós não aceitamos aquelas medidas que foram apresentadas no dia tal pelo Eurogrupo e pela BCE e pelo FMI. Por isso, não acrescentou muito mais, porque, de facto, até agora não foram vistas novas medidas.
contrapropostas. Isso Não há. supostamente acontecerá algures amanhã, Pois, já houve a está a haver, promessa do governo grego de que mas amanhã... o governo grego dizia que estava uma questão de horas. Não é? O governo grego chegou a dizer, em campanha pelo não, 24 que horas. 24 horas depois já tínhamos um acordo. Portanto, eles também não tinham capacidade para dizer isso e disseram, como eu queria dizer, o acordo está praticamente alinhavado, é só uma questão de... Nós ganhamos, é uma força negocial maior, a partir do momento em que temos ou não a sustentar-nos, por isso chegamos lá e vamos impor. E isso era um conto de fadas, verdade seja dita. E, portanto, a partir do momento em que passamos a meter no barco todos os 28 países, ainda mais complicado vai ser, porque é muito mais difícil ganhar consenso. E isto numa altura, Miguel, em que há pouco saiu uma notícia de última hora dizendo que os bancos vão manter-se fechados até a segunda-feira. É o Banco Central Europeu também a fazer a sua parte? Não, quer dizer, eu penso que não havia condições para abrir antes, verdade seja dita. Porquê? Porque não houve nenhuma alteração na situação que permitisse à população grega, nomeadamente, sentir que a situação estava estabilizada. E por isso o que iria acontecer quando os bancos abrissem? Toda a gente levantaria todo o dinheiro que lá estivesse. É óbvio. E, portanto, o que acontece é que a situação, dizem que está alargada até segunda-feira, porque estabeleceram que domingo era o prazo limite até ao qual se iam definir ter uma decisão. Agora vamos ver se há essa decisão. Não é? E se não houver essa decisão, o que vai acontecer é vão alargar o prazo limite para os bancos manterem encerrados mais uns dias. E até ao próximo prazo. A questão é que os prazos vão-se passando e não podem passar muito mais dias, porque, de facto, a Grécia tem uma série de pagamentos fundamentais a fazer nos próximos dias. E se esses pagamentos não se realizarem, a Grécia fica numa situação ainda mais fragilizada, porque, no fundo, passa a ser um default sistemático, não é? O primeiro foi acomodado, o segundo menos acomodado será, o terceiro não vai ser acomodado de todo. E, portanto, a situação fica bastante mais fragilizada. Aumentou a probabilidade de uma saída da Grécia do euro? Eu penso que, neste momento, é difícil dizer o contrário. Porque, de facto, a Grécia está posta numa situação que é muito menos robusta do que tinha no passado. Quer dizer, à medida que os meses foram passando, a situação foi-se fragilizando. De domingo para cá, a situação fragilizou-se muito mais. E, portanto, e ainda por cima, com a frustração que houve ontem em Bruxelas de terem recebido o novo Ministro das Finanças e ele não ir com medidas nenhumas e ter remetido para uma proposta amanhã para no fundo, essas propostas serem apresentadas, a sensação que dá às pessoas é, mas será que há propostas? Hoje o grande discurso no Parlamento Europeu veio do representante belga, Guy, que eu não vou arriscar pronunciar o apelido dele, em que, muito irritado, diz, desafia Alexis Tsipras a apresentar reformas, porque até aqui falou de política, falou de revolução, falou de uma Grécia que não se submete, mas que ainda não apresentou absolutamente nada de concreto. Quase que dá a ideia que não sabem como governar. É um apelo à revolução, mas não sabem como é que se sentam à mesa. É que é muito mais fácil fazer esse tipo de discurso, não é? É um discurso muito mais repare, para quem está a passar, como os gregos, a crise que tem passado nos últimos anos, quer dizer, chama-nos muito mais ao coração, não é? É muito mais fácil. Agora, falar das medidas concretas são medidas que, mais uma vez, não vão ser boas medidas, porque vão ser medidas que vão no fundo, ou aumentar impostos, ou reduzir pensões, ou reduzir salário. Quer dizer, de alguma forma, as pessoas vão voltar a ser afetadas mais uma vez. São aquelas notícias que as pessoas não querem ouvir. Portanto, o discurso político de levantar a bandeira pela democracia, pela soberania do povo grego, pela defesa da humanidade, é um discurso que é muito mais fácil de fazer, é um discurso que é muito mais passa muito melhor a mensagem e as pessoas sentem-se muito mais facilmente identificadas com ele do que propriamente passar um rolo de mensagem, uma mensagem com um rolo de medidas que são medidas difíceis, de certeza, porque não se pode pensar que basta cortar a dívida e cortando a dívida está tudo feito e o país pode continuar o mesmo. O país não pode continuar o mesmo. A Grécia tem de facto que mudar e a Grécia tem que mudar com medidas que são medidas que vão sempre ser complicadas e difíceis de aceitar. Portanto, um partido como o Syriza, que tem na sua gênese um discurso político, como um próprio, eu vou recordar, um bloco de esquerda de Francisco Louçã tinha muito maior aderência. Porquê? Porque era um bloco que fazia o quê? Fazia um chamariz de algumas medidas emblemáticas, que eram medidas de ruptura e que eram medidas que, de facto, passavam bem na comunicação social e as pessoas em casa ficavam mais sensíveis. Mas uma pessoa sabia que se votasse no Bloco, se o Bloco fosse a fazer uma pergunta de referendo, sabia-se que o Bloco queria estar fora do euro. E, portanto... Mas o Bloco depois não diria como é que as pessoas iriam viver depois no dia seguinte. Sim, mas ao menos a pergunta é... Eu sei, mas é que ao menos nisso o Syriza percebeu. É que
sair do euro para eles é péssimo. E, portanto, mais vale a pena nós tentarmos apostar em conseguirmos aquilo que nós precisamos, que é o haircut da dívida. E ele acha que com o haircut da dívida vai no 80% do problema dele e, portanto, já abacena uma bandeira, uma vitória tão grande na Grécia que as pessoas a seguir aceitam algumas das medidas difíceis que eventualmente terão que ser implementadas. Mas o que é verdade é que não chega. Não chega aí a Europa e os credores não podem ficar satisfeitos com isso, porque o haircut da dívida agora, feito da forma que o Syriza pretenderia, apenas significaria que daqui a 3 anos voltávamos a ter a mesma discussão do novo haircut, porque a Grécia precisava outra vez e estava a ser completamente humilhada. Até porque o acesso ao mercado vai demorar muitos anos. Vai demorar muitos anos. E os gregos perderam completamente a credibilidade que tinham conseguido obter no último ano e meio com o governo de Samaras. Neste momento, a Grécia não tem qualquer credibilidade para pedir um financiamento. Portanto, chegar à Europa, passado um dia do referendo, vir dizer preciso de 7 mil milhões de euros em 48 horas é algo que é totalmente ridículo pensar que fosse aceito. Miguel, mas na reação àquilo que foi o referendo na Grécia, isto antes da reunião ontem de líderes da zona euro, Angela Merkel frisou 2 coisas novas nos seus discursos. Estava implícito, mas ainda não tinha sido verbalizado dessa maneira. A questão dos refugiados, a questão do terrorismo às portas da Europa. É um sinal também de que a discussão poderá não ser só esta que estamos aqui a ter, ou seja, certo, em termos técnicos e é outra. Isso é importante, porque a discussão não pode ser meramente económica, não é? Não pode ser apenas na linha de que medidas é que é preciso implementar, credor, devedor, deve haver. Não pode ser assim, porque de facto a União Europeia também não é só isso, não é? E nós não somos um espaço comum apenas a pensar nessa questão. Há muitos outros valores que têm que ser pensados. A questão geopolítica é fundamental. A Grécia, de facto, é um país que, pelo seu enquadramento geográfico e pela zona onde está, de facto, tem uma série de outros, digamos assim, valores que é preciso termos em consideração na discussão. Nós não nos podemos esquecer, de facto, que a Grécia, os principais, digamos assim, importadores de refugiados europeus são a Itália e a Grécia. E a Grécia aí tem sido essencial. E não tem sido dado um papel de muita relevância à Grécia na comunicação social nesse aspecto. A gente apenas fala de Lampedusa, praticamente. Quer dizer, até parece que não há mais nada. Mas não é verdade. E não devemos também deixar de referir a questão do terrorismo internacional. Porquê? Porque, de facto, a Grécia é um país que é de muito fácil acesso ao Médio Oriente. É um país que, pela sua geoestratégia, também tem ali uma série de fronteiras com outros países que também são bastante relevantes e para os quais a Europa tem que estar bastante sensibilizada e preocupada. E, portanto, o que nós podemos dizer é, do ponto de vista económico, temos várias coisas que temos que falar e temos que discutir, mas também temos que discutir outras coisas. E essas coisas também têm que ser relevadas e têm de ser, de alguma forma, também criadas as condições para ajudar a Grécia a poder ser o instrumento que nós, Europa, sabemos que a Grécia tem esse papel. E, portanto, não podemos minorizar esse papel, temos que dar essa relevância e temos que dar a capacidade da Grécia poder dar não só a resposta a isso, como também não menorizar a possibilidade da Grécia, num voto de pesar, digamos assim, de retaliação à Europa por uma saída do euro intempestiva, a Grécia poder voltar a visitar Moscou, ou voltar a ir a Pequim e, de alguma forma, procurar outros aliados que não a Europa, para poder também, de alguma forma, passar uma mensagem também à Europa, que é: nós não estamos só dependentes de vocês, há outros aliados, como aliás participas ter feito nos últimos tempos, e por isso aliar-se à Rússia, aliar-se a outros países que não a Europa, levavam também, por exemplo, a uma saída da NATO, o que também não é algo que seja desejável, e acho que nós todos, como aliados não só do ponto de vista económico, de acordo com, digamos assim, sob a batuta da União Europeia, também somos aliados pela NATO. E, portanto, temos que ter esta visão global e pensar que a Grécia é mais do que o déficit. Angela Merkel, que sempre teve esse papel pesado de ser a dama de ferro da Europa. Mas sabe que isso também é o papel dos Estados Unidos aqui no meio, não é? Os Estados Unidos, como também um esteio fundamental da NATO, têm passado a mensagem à Angela Merkel que é importante refletir bem sobre a Grécia e perceber bem de que forma é que se pode ajudar a Grécia. Se a Grécia tem imensos problemas económicos que tem, a Grécia também pode ser um problema muito maior para a Europa e para o Ocidente se não tivermos e não acautelarmos os problemas geopolíticos e a questão do terrorismo internacional. Miguel, muito obrigado pelo comentário. Miguel Rebelo de Sousa, comentário no Hora Económica, ao debate do Estado da Nação, o último da legislatura.